Olá, boa noite, bem-vindos ao Covid-19 diário desta segunda-feira, dia 20 de abril, um dia em que ficamos a conhecer mais um caso de infecção de Covid-19 aqui no distrito de Castelo Branco. Esse caso que foi confirmado pela Direção-Geral de Saúde através da sua lista oficial é um caso no concelho da Covilhã que passa assim de 5 para 6 casos nas últimas 24 horas, mantendo-se os 4 casos de Castelo Branco e os 4 da Sertã. De acordo com a lista oficial, estão-se confirmados 14 casos no distrito de Castelo Branco, mas o número real poderá ascender aos 23 casos, já que nesta lista não entram os concelhos com menos de 3 casos, mas a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e também alguns municípios confirmaram nas últimas semanas a existência de casos de doentes nos concelhos de Proença Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei ou Fundão. Há ainda os casos de doentes que, não sendo residentes habituais no distrito, foram atendidos nos hospitais locais. Nos últimos dias, a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco deixou de prestar informação sobre a área de abrangência, sobre a sua área de abrangência, remetendo qualquer informação para o relatório da Direção-Geral de Saúde. Em Portugal, e segundo esse relatório, estão confirmados 735 mortos, 610 doentes recuperados e também 20.863 casos confirmados, com 30.805 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde. Há ainda 1.208 doentes internados e destes, 215 estão em cuidados intensivos. Continuam-se a existir óbitos declarados abaixo dos 40 anos e a maior letalidade acontece acima dos 80 anos. Na Extremadura, há o registro de mais 5 mortes nas últimas 24 horas, elevando-se agora para 389 o número de mortes nesta região que faz fronteira com o distrito de Castelo Branco. Há também 858 doentes curados e 3.243 casos de infecção. A imprensa local diz que esta região continua a dar mostras de desaceleração da doença depois de um mês desolador e que teve o seu auge entre 23 e 25 de março. Os números de mortes e de contágios conhecidos hoje são os mais baixos do último mês e só nas últimas 24 horas, segundo dados recolhidos precisamente pelos jornais espanhóis, houve 91 altas, o número mais elevado de sempre, num só dia. Em Cória, há 16 mortos confirmados desde o início da pandemia, 114 doentes infectados e 63 em isolamento domiciliário. Só nesta área há já 28 doentes curados e não há doentes hospitalizados de momento, isto de acordo com o jornal El Periódico de Extremadura. Em Espanha, o número de vítimas mortais no seu todo é de 20.852, um número superior à soma dos residentes nos concelhos de Penamacor e Danha Nova, Vila Velha de Ródão e Vila de Rei. Nas últimas 24 horas morreram em Espanha 399 pessoas, o número mais baixo desde o início desta crise. Vamos então a Castelo Branco, onde os centros de saúde, aliás, em todo o país, os centros de saúde envolvidos no combate à Covid-19 em todo o país foram criadas estas áreas dedicadas ao Covid-19, à qual os casos suspeitos de doença podem aceder sem ter contacto com os restantes utentes dos centros de saúde. É o que acontece no Centro de Saúde de São Miguel, em Castelo Branco, onde esta estrutura está a funcionar desde o dia 6 de abril e que o Reconquista visitou hoje mesmo. O coordenador desta área dedicada para Castelo Branco e Alcaíns explicou para que servem e como funcionam. Este espaço, portanto, pretende observar doentes suspeitos, quer sejam referenciados, portanto, da Saúde 24, do seu médico de família, portanto, eventualmente outros médicos, e também de uma plataforma de vigilância que se chama Trace Covid. Portanto, temos dois aspectos, digamos, portanto, ou duas áreas de intervenção. Uma na área da avaliação dos doentes presencialmente no espaço físico do ADC e a outra, portanto, no controle dos doentes que estão a ser acompanhados no seu domicílio, que estão em quarentena, portanto, ou em isolamento. Júlio Ramos, em declarações ao Reconquista, com a explicação de como funciona a ADC, a área dedicada ao Covid, que se encontra no Centro de Saúde de São Miguel. Neste caso, esta área abrange os utentes inscritos nas unidades de cuidados de saúde primários de Castelo Branco, da cidade de Castelo Branco e também de Alcaíns, ou seja, os centros de saúde de São Miguel e de São Tiago em Castelo Branco e ainda o Centro de Saúde de Alcaíns, bem como também a unidade de saúde familiar Beira Saúde, que funciona no primeiro piso do
Centro de Saúde de São Miguel. Vale a pena lembrar que antes de se dirigirem a esta estrutura, as pessoas que suspeitam de ter Covid-19 devem contactar a linha Saúde 24, o seu médico especialista ou o seu médico de família. Esta área funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 19, e está encerrada aos fins de semana e feriados. Falamos também de religião, tudo porque a Conferência Episcopal Portuguesa vai reunir amanhã o seu Conselho Permanente para definir o regresso das celebrações religiosas. Dom Manuel Clemente, o presidente desta conferência, esteve hoje reunido com o primeiro-ministro António Costa, que à saída do encontro disse que a partir de maio deverá ser retomada alguma normalidade nas celebrações religiosas. No entanto, este regresso será feito de forma gradual e com cuidados ao nível sanitário, não estando ainda definidas as condições para a celebração de missas, que estão suspensas desde o dia 13 de março, incluindo durante a altura da Páscoa, um esforço da Igreja Católica que António Costa reconheceu. As medidas restritivas estão também a ser aplicadas, por exemplo, à realização dos funerais. Na edição desta semana do Reconquista falamos deste caso em particular e da maneira como as famílias estão a adiar o luto. Uma história para ler na edição em papel e também na nossa edição online em reconquista.pt. Damos agora um salto até Vila Velha de Ródão, onde a Santa Casa da Misericórdia recebeu uma doação de 100 viseiras para a proteção dos funcionários. A oferta foi feita pela Adi Retail, uma empresa que se está neste momento a instalar no concelho de Vila Velha de Ródão, uma superfície comercial, para ser mais específico. A oferta destas viseiras vem complementar o material de proteção individual recentemente entregue às IPSS do concelho por parte do município de Vila Velha de Ródão, diz a autarquia em comunicado. Luís Pereira, o presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, declarou que é muito tranquilizador saber que as empresas do concelho não esquecem sua responsabilidade social e estão prontas para ajudar quem mais precisa. É agora mais a sul, em Vila de Rei, onde o Executivo Municipal aprovou hoje um conjunto de medidas para ajudar as empresas e famílias durante esta pandemia. Para além da isenção de rendas e taxas, em vigor até maio, foi ainda decidido um apoio extraordinário de 1.500 euros aos bombeiros e aos lares de idosos e deficientes, para responder ao aumento dos custos e diminuição das receitas. Quem trabalha nas áreas da saúde, segurança, forças armadas, apoio social e lares vai ainda receber um vale de compras de 50 euros para ser gasto em lojas do concelho, desde que esteja de serviço durante este período de estado de emergência. Foi ainda decidida a isenção total do pagamento das faturas da água, saneamento e lixo até maio. Só estes apoios vão custar aos cofres municipais de Vila de Rei mais de 104 mil euros, mas os custos com as medidas no âmbito do Covid-19 naquele concelho é bastante superior, já que nestas contas não entram outras medidas, como a alimentação escolar, a compra de material de proteção, a desinfecção de espaços públicos ou a compra de computadores para que todos os alunos possam estudar em casa. Isto num dia em também que arrancaram as aulas em casa através da nova telescola. Somadas estas e outras iniciativas, a estimativa de custos em Vila de Rei ultrapassa os 130 mil euros. Agora, na Cova da Beira, onde entrou em funcionamento o primeiro centro de rastreio do distrito de Castelo Branco, onde é possível fazer um teste sem sair do carro. A estrutura resulta de um esforço conjunto entre as câmaras municipais de Belmonte, Covilhã e Fundão, com a parceria do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, do Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira e também da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior. Este centro tem capacidade para fazer um máximo de 50 testes por dia. O presidente da Câmara Municipal de Covilhã explicou à Rádio Cova da Beira as dificuldades para montar esta estrutura. Foi uma saga terrível o conseguir testes. Adquirimos 2.000 testes, temos-los cá desde terça-feira. Estamos a falar de um esforço significativo dos 3 municípios, só relativamente a este centro e abstraindo, obviamente, dos recursos que o ACES, a Universidade e o Centro Hospitalar aqui alocam. Estamos a falar de 150 mil euros, foi quanto custaram os testes e, enfim, esta logística que está aqui instalada. É também a prova de que os 3 municípios da Cova da Beira estão unidos, estão coesos, movidos pelo mesmo propósito, que é o de salvar vidas, preservar a vida dos nossos concidadãos. Vítor Pereira, o presidente da Câmara Municipal de Covilhã, explicar as dificuldades e o investimento para rastrear a população dos concelhos da Cova da Beira. Há ainda um centro de recolha junto ao Centro de Saúde do Fundão. Recordo que o centro de rastreio que abriu hoje na Covilhã funciona no complexo esportivo da cidade e não é necessário sair do carro para fazer o teste.
Ainda pela Covilhã, o Centro Municipal de Marcha e Corrida suspendeu todas as suas atividades, como aliás outras coletividades um pouco por todo o lado, mas não a sua ação. E por isso, as sessões de treino que envolviam cerca de 60 praticantes inscritos por época passaram para a internet. A alternativa foi precisamente criar treinos pela internet com sessões de segunda a quinta-feira às 18h30. Foi ainda criada uma sessão extra para os atletas que representam este Centro Municipal de Marcha e Corrida, que acontece aos domingos de manhã. Os treinos podem ainda ser visualizados por todos e em direto na página do Facebook do Centro Marcha e Corrida da Covilhã. É com esta informação que terminamos este Covid-19 diário na antena do Reconquista, no início de mais uma semana de trabalho, também para muita gente, mesmo em casa. Continuaremos aqui a dar toda a informação da região e também do país sempre que se justifique. Voltamos amanhã à noite. Boa noite, até amanhã.